Bem, graças a Deus por estarmos aqui mais uma vez para seguirmos estudando a Palavra de Deus. Que o Eterno continue nos abençoando grandemente. Para mim é uma satisfação imensa estar aqui nesta ocasião, falando com cada um de vocês que estão aqui presentes e aqueles que, através da internet, através do YouTube, vão estar nos assistindo futuramente. Eu peço que o Eterno Deus de Israel abençoe também aqueles que vão assistir estes vídeos futuramente. Bem, estamos aqui nesta noite para meditarmos em um ensino bastante profundo e nós vamos entrar aqui no livro do Apocalipse sobre o tema Milagres nem sempre são sinal ou aprovação de Deus. Milagres nem sempre querem dizer que Deus está envolvido, porque, como nós vamos ver na exposição desta ocasião, que até o diabo ele pode produzir milagres. Abra comigo em Apocalipse. Apocalipse capítulo 13, de versículos 11 até o 18. Repetindo, Apocalipse capítulo 13, de versículos 11 até o 18. E aqui em minha Bíblia, o título da leitura, o epígrafo, ele diz o seguinte, a besta que emerge da terra. E diz aqui, vi ainda outra besta emergir da terra, possuía 2 chifres, parecendo o cordeiro, mas falava como o dragão. Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada. Também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer a terra diante dos homens. Seduz os que habitam sobre a terra, por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, aquela que, ferida a espada, sobreviveu. E lhe foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer, quantos não adorassem a imagem da besta. A todos os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhes seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, sobre a face, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Ora, esse número é 666. Amém? Até aqui a leitura da Palavra de Deus. Que o Senhor Jesus Cristo continue nos abençoando grandemente. Então vamos passar à exposição desse texto. Então João ele começa aqui a produzir ou redigir esse texto aqui, esse livro do Apocalipse. João é o autor aqui, perto do ano 95 depois de Cristo, no período em que ele esteve preso ali na ilha de Patmos, uma ilha que ela está situada a 55 quilômetros de distância da costa da atual Turquia. Ali, se você observar no mapa, você vai encontrar aonde fica a ilha de Patmos. Então, ele havia sido exilado, o nosso autor aqui, João, para essa ilha, pois Domiciano, que era o imperador romano ali naquela época, ele julgava que os ensinamentos de João incitavam o povo a se rebelar contra ele. E o porquê? Porque Domiciano, ele se auto-intitulava ali Kyrios. Eu não sei se vocês se lembram, todos que ouviram esse estudo um tempo atrás, eu dizia que Kyrios é uma palavra grega que se refere a Senhor. Então Domiciano ele se exaltava como um Deus. E João, como todos nós sabemos em suas pregações, ele dizia que o único Senhor se chama Senhor Jesus Cristo. Então o único Kyrios,
ali que os cristãos ali gregos entendiam era o Senhor Jesus Cristo. E quando João ensinava, eles entendiam e logo passavam a ensinar também. E por esta razão Domiciano exila a João ali na ilha de Patmos. Porque, como eu disse, ali as pregações de João o embaraçava e colocava em xeque a sua autoridade, porque demonstrava que a única autoridade sobre o universo é Senhor Jesus Cristo. Então ele foi levado para essa ilha como um preso político. E ali, já idoso, ele foi jogado nessa ilha aí, que era uma ilha prisional do Império Romano. Então, desta forma, por pregar que Jesus era o único Senhor, ali indo contra todo o ensinamento ali do imperador que se auto-intitulava um Deus na terra, porque existiam templos ali naquela época onde eram feitos cultos ao imperador. E desta forma, João com seu ensino reprovava esses cultos, porque, como nós entendemos, diante do cristianismo isso é uma heresia. E desta forma, por conta disso, ele foi preso, porque não se sujeitava a chamar o imperador Domiciano de Kyrios, ou Senhor, traduzindo essa palavra grega aí. Então, ele testemunhava que Jesus era o único Senhor, e ele acaba exilado nessa ilha aí, que é uma ilha minúscula, que ela tem uns 45 quilômetros de extensão. E a visão que João tinha ali quando ele olhava para a paisagem era uma vegetação morta, cheia de cordilheiras ali, uma terra que não produzia nada, apenas pedra e cascalho. É nesse contexto de perseguição que um arcanjo poderoso ele desce ali e começa a trazer boas novas vindas direto do reino de Deus, direto do trono de Deus ali para João. Então, desta forma, tendo dito isto, vamos passar aqui ao nosso texto. No verso 11, veja o que nós encontramos aqui. Vi ainda outra besta emergir da terra, possuía 2 chifres, parecendo o cordeiro, mas falava como o dragão. Então, João ele descreve aí a sua visão, ele vê uma segunda besta. E por que uma segunda besta? Porque ele já havia visto uma primeira. Se você voltar atrás no contexto aí de Apocalipse, capítulo 13, você vai encontrar uma fera terrível ali que subiu do mar, que foi tipificada ali em animais ferozes ali como urso, leão e leopardo, que demonstrava toda a sua agressividade demoníaca. Então essa primeira besta aí representa o poder político. Essa primeira besta aí é o anticristo, que é um ditador que no tempo propício que foi ali determinado por Deus, ele vai se levantar. E ele será um ditador tão carrasco que aqueles que não observarem as suas leis, ele irá degolar, ele irá tirar a vida. Então João descreve que em sua visão ele vê uma segunda besta, que agora emerge e se levanta da terra, e que possuía 2 chifres. 2 chifres aí, mais uma vez, pontuando 2 poderes. Poder político e poder religioso. Então nós já identificamos aqui que o poder político é quem? É o anticristo, que vai ser o grande ditador que vai se levantar e vai governar o mundo inteiro. E depois nós temos o segundo poder aí, que é o poder religioso. E parecia o cordeiro, mas que falava como o dragão. Então a primeira besta foi representada aí, como eu disse, em animais ferozes aí como urso, leão e leopardo, que demonstrava toda a sua agressividade demoníaca. Mas esse ele vem parecendo o cordeiro. E quando nós olhamos para esse símbolo de cordeiro aí, nós vemos um ar de simplicidade, um ar de amor. Mas é apenas uma máscara, porque ele falava como dragão. Então nós temos aí outro símbolo aí, que é o dragão. O dragão, se você ver o contexto ali de Apocalipse capítulo 12, você vai saber que dragão é o diabo, o Satanás, a antiga serpente, aquela que fez com que Adão e Eva pecassem. Falava como dragão.
E deste modo, para entendermos esse verso, nós devemos analisar o contexto aí de Apocalipse capítulo 13, que é o que nós já estivemos fazendo aí. Então teve uma primeira besta que se levantou do mar aí, que foi o anticristo, o poder político. Então, em Apocalipse capítulo 13, de versículo 1 ao 10, nós encontramos a primeira besta, que é o anticristo, o qual representa o poder político, de forma que ali encontramos um ditador. Nós encontramos um ditador que age com mão de ferro. Ele é inescrupuloso, ele não tem limites. Se você discordar dele, ele vai te matar, ele vai acabar com a sua vida. E se nós relembrarmos um pouquinho da introdução aqui deste estudo, eu falava sobre Domiciano. Domiciano era o imperador que estava vigente na época em que João escreve este livro, que ele recebe essas revelações e começa a escrever. E Domiciano, da mesma forma como era um ditador, todos aqueles que o embaraçavam, todos aqueles que discordavam dele, ou ele matava ou ele exilava. E assim será o anticristo, um ditador que age com mão de ferro, por isso representado por animais selvagens. Quais eram os animais que eu falei? Um leão, um urso e um leopardo, demonstrando toda a sua crueldade e agressividade demoníaca. Mas, prestem bem atenção, mas em nosso texto, essa besta que surge da terra aí, é apresentado como um cordeiro. Então, desta forma, nesse sentido, será alguém que virá de forma doce, de forma sublime, com palavras palatáveis, palavras que vão cativar as pessoas. Então, será alguém que virá de forma doce, branda, amorosa e cheia de boas intenções. Será um bom samaritano, alguém que todos vão olhar e vão dizer: nossa, esse homem é um homem de Deus, esse homem é perfeito, esse homem ele tem que ser o profeta de Deus, este homem tem que ser aquele que vem em nome do Senhor. Só que prestem bem atenção, ele é cheio de boas ações, e nesse contexto ele demonstra uma face totalmente oposta do anticristo. Então, desta forma, vocês devem entender que é outra face, é outra pessoa que aparece aí. Então, e desta forma nós identificamos essa segunda besta aí como sendo o falso profeta. Abra comigo aí em Apocalipse 19. Nós estamos estudando Apocalipse, então vamos ler o contexto de Apocalipse. Apocalipse capítulo 19 diz o seguinte aqui, ó, versículo 20. Apocalipse 19 e versículo 20, ó. Mas a besta foi aprisionada, o anticristo, e com ela o falso profeta, que com os sinais feitos diante dela, seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo que arde como enxofre. Então, nós identificamos essa pessoa aqui como falso profeta. Por quê? Por causa desse texto de Apocalipse 19, que nos leva a entender que essa pessoa que aparece aqui em Apocalipse 13, de versos 11 a 18, seria o falso profeta. Por quê? Porque ele fez muitos sinais ali, prodígios, e enganou muitas pessoas para que adorassem a primeira besta e a sua imagem. Então, nós o identificamos como sendo o falso profeta, um indivíduo que ele representa o segundo poder aí que eu apresentei para vocês. Qual poder? O religioso. Ele não é o poder político, ele é o poder religioso, mas também uma cópia descarada do Eterno, que age por meio de uma triunidade. Ele é três, mas é um. E desta forma, o diabo aí, por meio dessa triunidade profana aí, ele faz uma cópia descarada do eterno Deus, onde o diabo se manifesta em uma triunidade profana, onde o dragão Satanás, ele assume aí, entre aspas, né, o papel do pai. Nós temos aí a primeira besta, que é o anticristo, que assume o papel do filho,
e depois o falso profeta que assume o papel do Espírito Santo, porque ele vem trazendo o ensino, trazendo a revelação do filho do dragão, do filho do diabo aí, que é o anticristo. Verso 12, preste atenção, ó. Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada. E aqui João ele relata uma demonstração de algo que já havia acontecido. Um dos milagres ali que o diabo já havia operado, que era uma suposta ressurreição aí do seu filho também. Porque diz que essa primeira besta foi ferida com uma chaga mortal e a sua chaga mortal foi curada. Ela ressurge dos mortos. O anticristo ele ressurge ali, entre aspas, dos mortos. Essa cópia maldita, agora, ele começa a operar milagres do mesmo modo que o Senhor. E agora começa a exercer poder e autoridade diante da primeira besta. Então, o mesmo poder que estava ali sobre o anticristo está sobre o falso profeta. Que assim como o verdadeiro Cristo, também tem um episódio de ressurreição, onde sua chaga mortal é curada. E isso não passa de mais uma mentira que o falso profeta estará propagando. Então, se você analisar o contexto, se o Messias judeu teve um precursor ali que foi João Batista, será que o anticristo ele não tem um precursor? Alguém que vai espalhar a sua mensagem, o seu ensinamento, e vai ali estar preparando o caminho para a chegada do anticristo? Então esse seria o precursor do anticristo, o falso profeta. Então, ele demonstra aí, João com as suas palavras, um episódio que havia acontecido na vida do anticristo. Que assim como o verdadeiro Cristo havia ressuscitado dos mortos, ali entre aspas, o anticristo também ressuscita. E como eu disse, não passa de uma mentira descarada que o falso profeta irá propagar. Uma falsa ressurreição. Mas alguém pode se perguntar, mas pastor, como que será isso? Como que o diabo vai operar esse milagre aí? A partir de tecnologia, efeitos ali especiais cinematográficos. É isso que ele vai usar? De uma forma que vai parecer que o anticristo vai ressuscitar. Mas na realidade ele nem morreu de verdade. É apenas uma cópia descarada do diabo tentando se parecer com o eterno. Então, de alguma maneira, vai fazer parecer que o seu filho, que o anticristo aí, ressuscitou. E a partir daí, o falso profeta, o que ele vai fazer? Ele vai começar a trazer o seu falso ensino. E demonstrar, vocês estão vendo? Ele é o verdadeiro Messias. Ele teve uma chaga ali que era mortal. Era para ele ter morrido, mas ele morreu e ressuscitou. Ele está vivo aí entre nós. Então ele começa a trazer o seu falso ensino, que levará os povos da terra a fazer o quê? Adorar a primeira besta, que é o anticristo, que surge no meio do povo, porque ele surge ali do mar. Então, adorem a primeira besta, o anticristo. E de versos 13 a 15, acompanhe comigo que está dito aí, ó. Também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer a terra diante dos homens. Seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que faça uma imagem à besta, aquela que ferida a espada sobreviveu. E lhe foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. Então, se é a imagem da besta, é a imagem do anticristo. E se o anticristo ele mata aquele que discorda dele, aquele que não o adora, o que a imagem vai fazer? A imagem vai matar aqueles que não quiserem adorá-lo. Então, o falso profeta agora ele segue aí operando seus falsos milagres, operando prodígios, e aí fazendo uma imitação aí do profeta Elias, ele faz fogo descer do céu. E talvez para causar uma confusão entre os 144 mil hebreus
que de maneira nenhuma eles vão ser enganados e vão se dobrar perante essa obscenidade aí, essa aberração que é o falso profeta, que fala e age aí como cordeiro, mas na realidade quem está por trás dele é o dragão. Então, o profeta aí, o falso profeta, ele segue operando seus milagres, de modo que faz fogo do céu descer à terra diante dos homens. E essa operação do erro desembocou no quê? Numa imagem da besta. Ali, um ídolo que vai ser colocado no terceiro templo, que vai ser construído pelo anticristo lá em Israel. Talvez nós podemos aí fazer uma rápida interpretação e dizer que essa é a abominação da desolação. Porque os judeus eles não vão se dobrar e aqueles que não se dobrar vão morrer. E desta forma, para um genuíno judeu, é inconcebível a mente dele se dobrar a uma imagem de escultura. E muitos vão morrer por causa disso. Então, por meio de tecnologia aí, essa imagem da primeira besta aí do anticristo, efeitos especiais aí de cinema, como eu falei, faz parecer que essa estátua falasse e estivesse ali se movendo, e faz morrer todos aqueles que não adorassem essa imagem e não adorassem a primeira besta. E com isso o falso profeta ele começa a retirar a sua máscara aí de ovelha, sua máscara de cordeiro, e se revela como um lobo devorador. Porque ele está encaminhando as pessoas para um erro, operando sinais e prodígios ali, usando tudo que tem de mais tecnológico no mundo para enganar as pessoas. Então, ele tira essa máscara de ovelha aí, de bom samaritano, e se revela como um lobo, de modo que se o anticristo ele é a mão direita aí do diabo, do Satanás, do dragão, sabe o que é o falso profeta? Ele é a mente, porque todo o plano é arquitetado dentro da mente do falso profeta. É ele que cria todo o processo ali. Então, de modo que se o anticristo é o braço direito do dragão, o falso profeta é a mente, pois todos os planos são arquitetados por ele. E vocês veem, eu não vou citar aqui nomes, mas olhem para as mídias hoje, para o rádio, para a televisão, aí as redes sociais, tem um personagem que ele está causando aí muito alarde por conta de sua fala, que é doce, que é macia, e ele tem propagado aí a união entre os povos, ele tem trazido uma mensagem aí de paz, entre aspas. Então fique atento a esse personagem, pois talvez ele seja o falso profeta que já começou o seu trabalho e apontar a chegada do anticristo. Então, se o dragão aí, se o anticristo é o braço do dragão, o falso profeta é a sua mente, porque todos os planos são arquitetados por ele, e desde o ensino, os milagres e a imagem, todos os planos aí, desde o ensino, os milagres e até a imagem não sai da mente do anticristo, sai da mente do falso profeta. É ele que cria todo esse embaraço, toda essa aberração, porque, como eu disse, ele representa o poder religioso. Lembra dos dois chifres lá do cordeiro? Poder político e poder religioso. Constantino, quando fez o concílio de Nicéia, ali ele uniu os dois poderes, lá em 325 depois de Cristo, o poder religioso com o poder político. E agora, desta forma, o anticristo ele vai fazer do mesmo jeito. Ele vai unir ali o poder político e o poder religioso para controlar o mundo. E nós chegamos aqui de versos 16 até o 18. E diz assim, a todos os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e escravos, faz que lhes seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a testa, sobre a fronte, como está escrito aqui, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. E ele diz aqui, aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Ora, esse número é 666.
E dentro desse número aqui, eu acredito que vocês vão ter uma surpresa aqui nesta noite. Então, nós chegamos aqui de versos 16 a 18 e vemos o relato aí da marca da besta, que claramente é um escárnio, sabe a quê? Ao selo do Deus vivo lá de Apocalipse capítulo 7. Esse selo do Deus vivo que dá identidade, que dá vida para os seus eleitos ali, tanto judeus quanto gentios, tanto para os 144 mil hebreus quanto para a igreja. Então essa marca vem como um escárnio, como uma zombaria ao selo do Deus vivo, que nós sabemos que é o Espírito Santo. É a presença que ele coloca em nós. Então é um escárnio, uma zombaria contra o selo do Deus vivo de Apocalipse capítulo 7, que sela os eleitos da igreja e os 144 mil judeus. Onde o Senhor salva e dá vida eterna através do seu selo. O diabo, com a sua marca, em tese, ele vai salvar da opressão. Ele vai permitir com que os homens aí comprem, vendam, tenham toda a liberdade do mundo. Mas temos que prestar atenção nisso. A que preço? Todos aqueles que receberem essa marca aí e o número do seu nome terão que blasfemar do nome do Eterno. E na primeira exposição desta noite aqui, eu dizia para vocês que o único pecado que não tem perdão diante de Deus é blasfêmia contra o seu nome eterno, contra o seu Espírito. Então, desta forma, o preço que essas pessoas vão pagar ao receber essa marca é blasfemar do nome do Eterno, porque vai ter que dar honra à besta, à sua imagem. Então, o diabo, com a sua marca, em tese, livra os seus adeptos da perseguição, mas na realidade escraviza no sistema corrupto e totalitário do anticristo. Totalitário aí, a primeira besta. Mas nós temos que ver algo aqui, que há uma grande diferença entre selo e marca. Mas eu vou falar um pouco aqui com vocês a respeito aí da marca primeiro. Então, essas palavras aí que se referem tanto a marca quanto a selo, no original grego aí, são palavras distintas e usadas para fins diferentes. Então, desta forma, tanto nas regras gramaticais aí gregas como em português, marca e selo são coisas distintas, são coisas diferentes. A marca, como eu já disse em outras ocasiões na Roma Antiga, era uma marca que era aplicada ali nos escravos a ferro quente. E como eu posso dar um exemplo claro aqui para que vocês entendam a respeito da marca? O que é uma marca? A marca é algo parecido com o que temos na atualidade, que acontece ali nas fazendas. Quando ali os peões ali dessa fazenda esquentam um ferro quente e marcam ali uma junta de bois, ou juntas de bois ali que um fazendeiro tenha, e essa marca vem com o nome daquele que é dono da fazenda e dono daqueles bois. Então é uma marca que é aplicada a ferro quente, como eu disse, algo parecido ao que é feito aí nas fazendas. Isso era a marca no Império Romano, onde através do ferro em brasa é aplicado no animal o nome do fazendeiro, a quem aquela junta ou juntas de bois pertence, e na Roma Antiga essa marca era usada para marcar duas classes de pessoas ali. Eu não sei se vocês se lembram, mas eram os escravos e as prostitutas. E eu vou falar primeiro aqui dos escravos. Então, era usado para marcar escravos e marcar prostitutas. De forma que essa marca tirava a identidade de quem a recebia. Isto os transformava em uma coisa, em um objeto. Eles não eram mais considerados seres humanos depois que eram marcados com esse ferro em brasa. Então isso é uma marca. Então vocês já começam a ter um quadro claro o que uma marca aplicada no seu corpo ela é capaz de fazer. No caso dos escravos, demonstrava algo aqui bastante grotesco. Era uma aberração isso que acontecia com eles. Era algo que demonstrava que eles não tinham direitos nenhum dentro da sociedade. Eles não tinham direito algum diante da sociedade. Eram tratados aí como animais, e onde eles morriam, ali eles eram deixados.
nem um sepultamento digno aquele que era marcado como escravo ele tinha direito. E existia uma espécie lá de fornalha onde eles faziam fundição ali de ferro, talvez, de prata, alguma coisa, e muitos escravos morriam ali. E vocês pensam que eles retiravam os defuntos de lá? A pessoa morria ali, ficava, apodrecia o corpo e por isso mesmo não eram sepultados. Ficava por isso. Desta forma, era uma pessoa que perdia todos os seus direitos diante da sociedade, era considerado como um bicho, como um animal. Isso era o que a marca fazia. Agora, já com as prostitutas, era algo cruel também. Porque quando uma mulher era marcada aí em ferro em brasa, isso a definia como uma prostituta. E todas as vezes que alguém olhava para uma mulher marcada a ferro quente, iria entender que se tratava de uma prostituta. E desta forma, definiria que essa mulher jamais teria o direito ali de se casar, de ser uma mulher honesta e ter filhos. Então, tanto o escravo quanto a mulher eram tratados como bichos. Ambos eram tratados como coisas, como objetos ali, coisas que não valiam nada. E desta forma, elas perdiam a sua identidade como gente e eram tratadas como animais, eram tratadas como qualquer coisa ali e perdiam a sua identidade como gente, como ser humano. Então, tanto o escravo quanto a prostituta perdiam o seu direito aí de humanidade, eram tratados como bicho, como qualquer coisa. E qualquer um que se encontrasse com uma mulher marcada a ferro quente iria saber que se tratava de uma prostituta, porque ela estava identificada aí como uma prostituta, uma mulher aí de má fama. E desta forma, como eu disse, ela perdia todos os seus direitos de ser uma mulher decente, ter um esposo e ter filhos. Essa mulher jamais iria se casar. Mas já o selo ali no Império Romano era algo bastante interessante e algo até bonito de se ver. Prestem bem atenção nisso. Já o selo era algo que dava a identidade de alguém. Era algo que dava a identidade. E desta forma, quando o Senhor promete dar o seu selo aos seus eleitos, isso significa que Ele vai colocar em nós a sua identidade, a sua essência, a sua presença será colocada em nós. Um novo começo com o seu nome. Uma nova vida diante de Deus. Então o selo na Roma Antiga, geralmente, era uma impressão feita com um pequeno pedaço de argila ali, uma pedra mais ou menos assim, e onde o nome de quem escreveu a carta ou redigiu o nome vinha impresso ali. Então, eles colocavam ali no documento ou na carta que era redigida. Era algo parecido com os carimbos que nós temos hoje, que dá a identidade de uma pessoa, que vem com um nome ali, geralmente com seus documentos, e com um endereço. Ou seja, era algo que tornava legítimos e verdadeiros aqueles documentos. Então, quando Deus promete aí colocar o seu selo em nós, o que Ele está dizendo é que Ele vai tornar os seus eleitos aí, seus filhos legítimos. Então Ele está dando a sua identidade para nós. Então esse selo de Deus nos eleitos é o que os torna autênticos filhos, legítimos filhos de Deus. Então se a pessoa não tem esse selo do Deus vivo aplicado aí em sua vida, ela não é identificada como um eleito de Deus, como um filho legítimo. Só que João ele fala algo aqui a respeito do número do seu nome. João fala algo a respeito do número do nome da besta, que é 666. Em cima disto, meus irmãos, houve muita especulação através do tempo. Só que este número aí, este nome, ainda persiste sendo um mistério. Ninguém sabe realmente o que significa. Então houve muita especulação a respeito disso, visto que tanto no grego quanto no hebraico as letras do seu alfabeto têm uma carga numérica. Então cada letra equivale a um número. Então, com base nisso, surgiram muitas conjecturas e nomes foram sugeridos aí.
Algumas pessoas interpretaram aí como sendo o imperador Calígula, ali o Caio Calígula. Outros interpretaram aí como sendo Napoleão Bonaparte. Outros até com Hitler, Mussolini, até Nero, eles jogaram que pudesse ser a pessoa que João estava aí se referindo, e até Stalin. Só que nenhum desses nomes aí, mesmo que a carga numérica de seus nomes valem 666, eu julgo como sendo o nome que João estava representando. Então, e a carga numérica desses nomes representavam o número 666. Mas, como eu disse, tudo não passa de especulação. Eu não vou dizer que é Hitler, eu não vou dizer que é Mussolini, eu não vou dizer que é Stalin, tampouco Nero e tampouco o Caio Calígula. Então, era uma especulação a respeito deste número. E ele ainda permanece um mistério. Existe um comentário do Novo Testamento, que é um comentário judaico, ali uma coleção de comentários de rabinos judeus, que eles trazem uma interpretação que eu julguei interessante a respeito disso, e é ela que eu vou passar para vocês aqui. É algo bastante interessante, eu gostaria que vocês prestassem atenção nisso. Segundo os rabinos ali, desse comentário que eu estive estudando, eles diziam que o nome Yeshua, ou Yeshua, que é Jesus em hebraico, ele tem uma carga numérica. E a carga numérica do nome Yeshua, ali em hebraico, é 888. E todos sabem que o número 8 representa eternidade, representa perfeição. Então seria 888 o número do Senhor e Salvador Jesus Cristo, que representa que Jesus ele está acima de toda a eternidade, ele está acima de toda a perfeição, segundo aí os rabinos. Já o número 666 é um número de homem e é um número imperfeito. Então, segundo o que eles interpretam ali, o que João estava querendo explicar para nós é que diante da grandeza e supremacia do Senhor Jesus Cristo, que está acima da perfeição, que está acima da eternidade, o poder do anticristo, ali o seu governo é considerado como nada. Porque são 3 números 6 ali, 3 números imperfeitos. Então, diante da imperfeição aí do governo do anticristo, a grandeza de Deus é muito maior. Então, nesse sentido, denota que a besta ela é totalmente imperfeita. Como eu disse, diante da grandeza do Senhor Jesus e seu poder imensamente imperfeito. Então, a besta é imperfeita e o seu poder é imensamente imperfeito. Já o caso de Yeshua, que é 888, é imensamente perfeito, é imensamente eterno. Ele está acima da eternidade, ele está acima da perfeição. Então, e com isso quero dizer que talvez o nosso autor, ao usar esse número, ele só queria demonstrar com esse símbolo numérico que o diabo é imperfeito e o seu poder, diante da mega perfeição de Cristo, não é nada. Então talvez o que João estivesse querendo dizer aqui, segundo os nossos irmãos ali, os rabinos messiânicos, eles estavam explicando que talvez João só quisesse expressar que o poder do diabo é imperfeito e o seu reino imperfeito diante do mega poder perfeito de Cristo, e o seu reino talvez não fosse nome nenhum, talvez fosse só um símbolo. Então, desta forma, diante da mega perfeição de Cristo, esse poder do diabo é imperfeito e não é nada, é considerado como nada. Desta forma, eu já posso concluir aqui com algumas aplicações ao nosso texto. O primeiro diz o seguinte, não confie em milagres, pois o diabo ele é capaz de produzir aí milagres, como nós vimos aí, para blasfemar o nome do Eterno e enganar. Abra comigo em Êxodo aí, nós vamos encontrar ali Janes e Jambres.
esses sábios aí que o faraó convidou ali para pegar e reproduzir um milagre que Moisés e Arão estavam operando ali com o seu bordão, com o seu cajado. Diz assim, em Êxodo 7, de versículos 8 até o 12, diz assim, falou o Senhor a Moisés e a Arão, quando o faraó vos disser, fazei milagres que vos acreditem, dirás a Arão, toma o teu bordão, ou seja, o teu cajado, lança-o diante de Faraó, e o bordão se tornará em serpente. Então Moisés e Arão se chegaram a Faraó, e fizeram como o Senhor lhes ordenara. Lançou Arão o seu bordão diante do Faraó, e diante dos seus oficiais ele se tornou uma serpente. Então Arão operou um milagre aqui pelo poder de Deus. Veja o que acontece aqui, Faraó, porém, mandou vir os sábios e encantadores, e eles, os sábios do Egito, fizeram também o mesmo com as suas ciências ocultas. Então, lá nos tempos de Moisés, Deus estava operando um milagre, e o diabo, por meio desses sábios aí, com a sua ciência oculta, eles copiaram o milagre de Moisés ali, ao transformar o seu bordão ali, o seu cajado, em uma serpente. Pois lançaram eles cada um o seu bordão, e eles se tornaram em serpente, mas o bordão de Arão devorou os bordões deles. E mais uma vez demonstrando que o poder de Deus é muito maior do que o poder do diabo. Segundo, milagres, quando produzidos aí por verdadeiros homens de Deus, nos conduzem ao Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas, quando não são verdadeiros homens de Deus, quando é operado aí por falsos profetas, escraviza em seitas religiosas e nos afasta do Senhor. Deste modo, nós temos que confiar na palavra e não em milagres, porque é a palavra que nos edifica e nos conduz nos caminhos do Senhor. E o terceiro e último aqui, os milagres devem ser confrontados com a Bíblia. Se esses milagres que estão sendo operados aí não concordam com o ensino bíblico, devem ser rejeitados. Se nós não encontramos nada em específico que possa dar lugar a esse tipo de milagre que está sendo aí operado, deve ser rejeitado e não nos leva a Cristo, esse tipo de coisa. Martinho Lutero, ele dizia algo bastante interessante a respeito disso. Preste atenção. Qualquer ensinamento que não se enquadre nas Escrituras deve ser rejeitado, mesmo que faça chover milagres todos os dias. Prestaram atenção nisso? Martinho Lutero, um homem que nós julgamos que era um homem de Deus, temente a Deus, teve seus defeitos ali, porque ele se manifestou um pouco antissemita ali, tinha um pouco de ódio dos judeus, mas nós não entramos nessa questão. Nós estamos entrando no trabalho que ele proporcionou através das Escrituras e os ensinamentos que ele trouxe. Então ele diz, qualquer ensinamento que não se enquadre nas Escrituras deve ser rejeitado, mesmo que faça chover milagres todos os dias. Então qual é o nosso tema? Milagres nem sempre são sinal de aprovação de Deus. E desta forma, que eu posso dizer para vocês, então permita que a palavra de Deus, mediante a unção do Espírito Santo, te oriente, porque ela é a única coisa que vai te conduzir a Cristo e vai te isentar do engano de Satanás. Se você permanecer nas Escrituras, se você permanecer no que diz a palavra de Deus, você com certeza jamais será enganado. Milagres e sinais nem sempre são sinal de aprovação de Deus ou que Deus está agindo. Porque o diabo, como nós vimos aí, Satanás, ele é capaz de operar sinais e prodígios aí para enganar a todos que o observem. Que o Eterno nos abençoe grandemente.